Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, fazendo uma palavra. Agradecer primeiramente ao meu pastor Sérgio. Eu estava com muita saudade. Eu amo o Senhor, Sérgio. Meu coração é grato e feliz por ser sua vida. Pastor Neto, Fernando Neto, obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje, trazendo essa palavra. E como a minha mãe sempre diz, não há nada melhor que comer um bolo gostoso e compartilhar ele. Que graça tem você comer algo gostoso e ficar só para você. E eu quero compartilhar essa palavra porque foi uma palavra que ministrou no meu coração no ano de 2015, no início do ano de 2015. E nosso ano aqui na Bolívia só começa quando as aulas começam. Agora eu estou começando a ver todo mundo de volta. Então eu acho que é um momento certo para a gente falar sobre algo. Mas antes a gente vai abençoar as crianças que estão saindo para a escolinha. No seu lugar mesmo, só levanta a sua mão. Senhor, nesse momento te pedimos, abençoa as crianças. Abençoa esse momento que elas vão estar ali na escolinha, Pai. Abençoa as professoras que se dispõem a ensinar as tuas filhas, os teus filhos. Esteja com eles em nome de Jesus. Amém? Glória ao Pai. Então eu quero falar hoje sobre alvos para 2015. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 em diante. Quem tiver sem Bíblia pode acompanhar aí. A palavra de Deus diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Alvos para 2015. Metas para 2015. O ano para quem está chegando agora, ele começa agora. Às vezes está dizendo assim, até aqui está igual ao ano passado. Até aqui eu não fiz nada novo, nada diferente. E você não entrou aqui nesse tempo hoje por um acaso. Você entrou aqui para sair diferente. Amém? Você entrou aqui para sair daqui com metas, com objetivos, com alvos que você deseja alcançar. Quando eu estava estudando sobre essa palavra, eu imagino um povo sem meta como pessoas que andam em círculos. Pessoas que andam sem direção, pessoas que andam num caminho sem chegar em lugar nenhum. Estão sempre no mesmo caminho, sem alcançar nada. E essa é a importância de tratar de alvos, da gente não deixar de falar sobre as nossas metas. A importância, por que Paulo falou isso aos Coríntios? Por que Paulo disse aos Coríntios que é importante que você corra, não sem meta, que você procure algo, mas não sem meta, que você alcance. Os gregos eram assim, os melhores das Olimpíadas. Eles eram os que mais treinavam, eram os que mais se dedicavam para ser melhor do que eles faziam. E quando ele escreve isso, ele está querendo dizer isso. Paulo afirmou que as suas atitudes não eram como a de um competidor sem objetivo, mas era como a de um atleta que treinava para vencer. Nós temos que treinar para vencer. Nós temos que ter metas para vencer. Amém, igreja? Eu quero passar aí no versículo 24. O versículo 24 diz assim: um amador
será o vencedor. O versículo 24 fala: apenas um ganha o prêmio. Se você tiver a sua Bíblia aí, marca esse versículo. Risca uma linha abaixo dessa frase. Um apenas ganha o prêmio. Quem que ganha o prêmio? Numa competição, quem que vence? É o mais preparado, né? Foi o que mais se dedicou, foi o que mais treinou, foi o que mais dedicou horas num treinamento para vencer. E assim é conosco. Nós só vamos vencer se nós dedicarmos. Nós só venceremos se nós estivermos preparados para vencer. Não adianta a gente achar que nós vamos alcançar algo se eu não me esforçar para alcançar aquilo. Mas Deus faz. Deus faz? Deus faz o que você não pode fazer. Você pode folhear essa Bíblia aqui, do começo ao fim. Tudo que Deus fez era o que o homem não podia fazer. Todos os milagres na Bíblia eram o impossível. O possível Ele deixa para você fazer, para você alcançar, com o seu esforço, com a sua dedicação, com o seu empenho, com o seu preparo. Amém? Eu estava na minha cidade de direção, aí cheguei no lugar, eu conversando com uma senhora, ela estava assim com a saúde bem debilitada. Ela falou assim: eu vou parar de tomar meus remédios. Deus falou que vai me curar. Eu falou, irmã, falou, vai me curar. E o que a senhora tem? Ela foi me descrevendo as enfermidades que ela tinha. E quando eu percebi, eu já estava pregando para ela. Eu disse: deixa eu te falar. Deus deu inteligência ao homem e deu oportunidade para ele conhecer o corpo humano, para ele ser um médico e um bom médico. A ciência, ela anda assim com a fé. A ciência anda ligada com a fé. Eu creio que Deus pode curar a senhora, mas só se for impossível. Se o que você tem é impossível. Mas se não, se o médico pode, se o remédio que a senhora toma vai te curar, use o medicamento. Tome esse remédio. Não deixe de tomar o remédio. Vocês estão entendendo? Que Deus faz o impossível. O que é possível, Ele deixa para a gente fazer. O que é a sua responsabilidade, Ele não vai fazer nada. E ela virou para mim e falou assim: eu não entendi. Eu vou continuar tomando remédio. Eu entendi o recado. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela só foi curada quando? Quando ela já tinha passado por todos os médicos. Todos os médicos disseram: não tem jeito. Aí vem Jesus e diz o quê? Tem jeito. Agora é o impossível eu faço. Amém? Então o competidor, amador, ele nunca será o vencedor. Próximo versículo. Versículo 25. O vencedor é o atleta que se submete à disciplina. Quem são os melhores do mundo no atletismo hoje? China, Estados Unidos, União Soviética. Ninguém bate neles. Porque, gente, os meninos tiraram criancinha dentro de casa. 8 anos, 9 anos, 10 anos. Eles vão lá, veem que o menino tem talento, manda eles do pai e da mãe e fala assim: isso é nosso. E eles vão ser treinados para serem os melhores. Chinesinho, quando ele ganha, ele nem ri. O bichinho está tão robótico. O treino é um treino pesado. Eles treinam 8 horas por dia. Todos os dias. Tem feriado, tem Semana Santa, não tem nada disso. É todos os dias.
Para quê? Para alcançar a vitória, para alcançar o prêmio. Qual que é o nosso problema? Nós somos indisciplinados. Nós somos muito indisciplinados. A gente não gosta de horário. Chegar na hora, está queimado isso. Não é chegar atrasado. Nós somos indisciplinados. Tem hora para dormir, tem hora para acordar. Nós somos preguiçosos. E muito. Nós não temos disciplina. O vencedor é o atleta que se submete a uma disciplina. Por quê? Versículo 25. Ele em tudo se domina. Ele em tudo se domina. Leia comigo, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina para alcançar a coroa. Nós não alcançamos porque nós somos indisciplinados. Nós não alcançamos porque nós não oramos. Nós não lemos a Bíblia. A gente não abre a Bíblia aqui no culto. E aí a gente é insatisfeito. Nós somos insatisfeitos com tudo. Porque nós somos indisciplinados. A gente adora falar. Sabe? Eu não sei do Brasil, eu gosto do Brasil, mas sabe que a palavra preenche. Sabe? Não gosto do jeito que aquele pastor prega. Aquela menina que não tem feio, aquela menina pregando, que ela não prega lá com neves dela lá. Deixa eu ajudar a que eu gosto. Porque nós somos indisciplinados. Nós queremos tudo mastigado. A palavrinha mastigada, mingauzinada na boca. Mas nós não vamos alcançar a vitória se nós não tivermos disciplina. Nós não vamos alcançar a coroa sem disciplina. Versículo 26. O alvo guiará o vencedor. Porque Paulo diz assim: sendo assim não corro eu, como quem corre sem meta. O alvo guia o vencedor. Por que o alvo nos guia? Próximo. Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Nós temos que ter um alvo. Não adianta a gente correr em círculo e não ter um objetivo. O que é que você quer alcançar? Aonde você quer chegar? O que você fez no passado que você não deveria estar fazendo esse ano? O que você conquistou no passado? O ano acabou e aí? O que mudou? O ano começou e aí? O que você está fazendo diferente? Nós andamos em círculo, sem meta, sem objetivo, sem algo para mudar. E sem meta nós não vamos chegar em lugar nenhum. Sem traçar nossas metas, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós desperdiçamos tempo sem traçar o objetivo. Porque quando você tem um alvo, ele te ajuda a suportar a dificuldade. Sabe, eu quero alcançar o final do meu curso de medicina. Um exemplo. Se eu tenho isso como uma meta, pode vir o que vier, meu irmão. Pode vir o que vier. É um alvo. Eu sei que eu vou alcançar ele. Eu tenho ele como meta. Mas se é algo que aconteceu por um acaso, eu me escorreguei, caí dentro do curso de medicina, estou vivendo o curso, não sei se eu quero concluir ou não, é um sonho do meu pai, não é o meu. Isso é diferente. Você vai desistir. Na primeira luta que vier, eu nem queria mesmo. Vocês estão entendendo? Mas se aquilo é o seu alvo, é onde você quer chegar,
Pode vir um vento, pode vir um furacão, pode vir a tempestade, pode vir o vestibular, pode vir o CRM, pode vir o grado, pode vir província, pode vir o que vier, eu vou chegar lá. É a sua meta. Não importa a dificuldade, mas sabe, a dificuldade te ajuda a chegar lá, porque você não para de olhar para o alto. Quanto mais dificuldade vem, mais você olha para ele. Quanto mais é difícil, eu vou chegar. Eu vou chegar. Eu sei quem eu tenho crido. E ele é fiel. Lê comigo o próximo versículo. 1 Coríntios 4, 16 e 18. Quem pode ler aí para mim? Por favor. Gil, lê aí. Você está na frente. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Amém? Nós devemos atentar para as coisas que não se veem. Você tem que se atentar para o seu alvo. Você nem vê, mas você quer. Você nem vê, mas você sonha. Você nem vê, mas você deseja que eu quero chegar lá. Não importa como. E algo mais. Sobre o coração de Deus. Porque o nosso já é soldado, né? Deus diz que eles são do nosso coração. O nosso já é soldado por ele. Mas somos dele. Senhor, esse é o meu sonho. Mas quais são os teus sonhos? O que o Senhor sonha para mim? Seja sincero em Deus quando for orar. Diga essas palavras a Deus. Me ajude a traçar metas, a traçar um objetivo, a sonhar os teus sonhos. Porque eu sei, como eu sei, que os teus pensamentos são bem mais altos que os meus pensamentos. E os teus caminhos melhores que os meus caminhos. Sonhe o coração de Deus. Busque nele os seus objetivos, as suas metas. 27. Aí, o primeiro desafio a ser vencido é você mesmo. Versículo 27 diz assim: mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo. Irmão, para você vencer, você tem que vencer você. Seu inimigo não é Satanás. Seu maior inimigo não é o seu irmão. Seu maior inimigo não é seu pai, sua mãe, seu primo, seu parente, seu avô. Seu maior inimigo é você mesmo. A nossa maior luta somos nós. Nós é que fazemos as escolhas, as certas e as erradas. Nós é que escolhemos o caminho, o certo e o errado. Nós é que escolhemos não traçar objetivos ou traçar objetivos. Nós é que escolhemos: hoje eu vou para a faculdade, hoje eu não vou para a faculdade. Hoje eu vou estudar, hoje eu não vou estudar. Nós é que escolhemos. A escolha é sempre sua. Eu vou falar de livre-arbítrio. Eis ele aqui. Se você vai para o céu ou não vai, a escolha é de quem? Sua. O céu está lá, nos esperando. A coroa incorruptível nos espera. Mas a escolha é nossa. Se nós vamos para lá ou não. Amém?
parte, eu gostaria que o Silvio dividisse com o teu aí rapidão esses papéis. Tem algumas canetas, talvez não tenha para todos. Eu vou fazer essa parte aqui rapidinho, que a gente tem Santa Ceia. Queria que distribuísse isso para todo mundo. O papel e a caneta, no final você devolve a caneta para eles, que é minhas canetas da faculdade, que é pelo amor de Deus. Não fique com as minhas canetas. Eu quero que nesse momento a gente traça objetivos. São objetivos rápidos que a gente vai passar ali. Porque nós devemos ter alvos. E eu quero que quando você for à sua casa, como foi falado aqui, bem falado, entrar no seu quarto, fechar sua porta e for falar com Deus, você fala assim, pega seu papel, levanta ele para o alto e diz assim, Senhor, nós já estamos em março, até agora nada disso aconteceu. Deus, eu estou em abril e nenhum dos meus alvos eu consegui alcançar. Senhor, eu estou em maio, me ajuda a concluir meus objetivos. Senhor, me ajuda a alcançar minhas metas. Mostra para Deus. Mostra para Deus o que você deve. Ele sabe, mas Ele precisa que você diga. Você precisa entender que tudo na sua vida, em nome do Senhor, tem que ser glorificado. Amém, gente? Em tudo na sua vida, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Se você não tem uma meta, você não tem um objetivo, se algo acontece na sua vida, às vezes o ano foi maravilhoso, aí no final do ano alguém chega e diz, como você alcançou tudo isso? Não sei, aconteceu. Não sei, de repente chegou um carro aqui na minha garagem, concluiu o semestre, foi tranquilo. Aonde que o nome de Deus foi glorificado nisso aí? Aconteceu, por acaso. Irmão, você está com aquela doença. E como assim você foi curado? Não sei. Aconteceu. Por quê? Porque você não tem meta. Você não tem objetivo. Mas quando você traça a meta, você traça o objetivo e você alcança, você diz, ah, Deus, só Tu és o Deus da minha vida. Aí o nome de Deus será glorificado. Está todo mundo com papel aí, gente? Quem não tem, está com seu celular, seu aplicativo, suas anotações, por favor, passe o papel para quem está sem. Eu gostaria que todo mundo anotasse. Porque eu espero estar aqui ano que vem, em 2016, e ver testemunhos desse objetivo traçado. Eu quero estar aqui mais uma vez e poder ler, e vir aqui na frente e ler o seu papel. E ver que você alcançou. E ver que não foram só objetivos, vãos objetivos, mas que você lutou para alcançar eles. Amém? Algo mais. Não adianta você pegar esse papel, escrever o que você vai escrever e não lutar por eles. E não lutar por eles. Você tem que se esforçar. Disciplina não é um dia eu faço, amanhã não, outro dia eu faço, amanhã não. É todo dia. É todos os dias olhando para esse papel e falando, esse aqui é meu alvo. Isso aqui é onde eu quero chegar. Isso aqui é o que eu quero alcançar. Amém? Todo mundo com papel aí? Tem algumas coisas que a gente vai colocar aqui que são exemplos. Às vezes não é isso que você quer. Às vezes talvez isso não seja o que te interessa. Mas você sabe. Amém? Feche seus olhos um minutinho. A gente não pode fazer isso sem orar. A gente não pode fazer isso sem perguntar para Deus. Sem que falar, Deus, fala comigo, me ajuda a escrever, me ajuda a traçar minhas metas. Rapidão, feche o seu olho e fala com o Senhor. Deus, vem nos ajudar nesse momento. Vem, Espírito Santo, pegar a nossa mão e nos ajudar a escrever isso aqui. Vem, Senhor, colocar o desejo no nosso coração, aquilo que é melhor para nós, que é melhor para a minha vida, Senhor. Vem me ensinar, vem me ajudar, vem comigo nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, então umas coisas que é bem engraçada. Essa lei.
nada. Você não está feliz. E Deus, Ele quer habitar num corpo feliz, num corpo que irradia alegria. Deus quer habitar num corpo sadio. Não é brincadeira não de gente que está morrendo de infarto, de AVC. Por quê? Porque não se cuida, não está cuidando da saúde. Vai lá, vai perder 5 quilos, 10 quilos, 30 quilos, não sei, ganhar 30. Quer ganhar uns 30, Ju? Então anota aí quantos quilos você quer ganhar ou perder. É sua meta para esse ano. Segundo, exercício físico. Gente, eu odeio fazer academia. Odeio. Isso é minha alma. Quem me conhece sabe, eu tenho um favor de academia. Mas não existe ninguém tão sedentário quanto eu. Eu estou muito desenhando a escada ali na hora que eu falo do ar. Então eu entrei para a academia, foi minha meta no ano passado. Sigo não gostando, mas vou. Então, procure fazer exercício físico. Caminhada difícil, estou sem dinheiro para fazer. Levanta os pesos para na sua casa, pega de jogo. Se vira, mas faz alguma coisa. Para com esse sedentarismo, que isso não vai fazer bem para a sua saúde. Próximo, alimentação. Mais um. Dormir bem. Exercício físico, alimentação e dormir bem. Gente, são os principais pontos para uma vida saudável. Se você segue bem esse daí, você vai viver em média mais 5 a 10 anos a mais. Se você faz isso aí tudo errado, é 5 a 10 anos a menos. Daqui a pouco vai vender a balagem. É 5 a 10 anos a menos. Com certeza. A alimentação é muito importante. Muda a sua alimentação. Uma das coisas que você quer ouvir. Coloquei no das minhas metas tirar a Coca-Cola. Foi aqui, né? Difícil. Ontem aqui na reunião abriu a Coca-Cola gelada no programa. Mas foi minha meta. Eu vou alcançar. Eu olho assim, minha dificuldade, eu olho pro meu alto. Você está entendendo? Coloca aí o que você precisa mudar, o que você precisa alterar, o que você precisa fazer diferente. Amém? Alvos físicos são metas para o ano de 2015. Mude seus hábitos, mude sua vida, porque para você viver bem, para você viver mais, para você ter. Hoje vocês são jovens, mas daqui a 40 anos vai dar aqueles velhinhos tudo com osteoporose, diabetes, colesterol alto, porque está achando que o mundo vai acabar amanhã. Não vai ainda, gente. Jesus vai voltar, mas ainda vai demorar um pouquinho. Entendeu? Tem muita gente sem conhecer Jesus. Amém? Próximo. Finalmente. Difícil, né? Principalmente os meninos. Né? Os homens têm um mau hábito de não gostar de ir ao médico. Olha a esposa batendo ali no esposo. Não gosta de ir ao médico. Mas é necessário cuidar bem da saúde, né, não, pastor? Pastor já colocou assim, ó, ir ao médico. Ir ao médico. Importante, é muito importante. Anote aí o que você precisa mudar, por que médico procurar. Se na sua família tem antecedente de problema no estômago, tem Alzheimer, tem outros tipos de problemas, gastrite. Gente, anota, cuida. A gente sabe que existe predisposição genética e que a gente pode chegar a ter. Por que não cuidar antes de que a doença chegue? Tem um doutor que fala assim para a gente na faculdade: quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter muito tempo para cuidar da doença. Real. Próximo. Anotaram alvos físicos, tudo certinho, né? Alvos familiares. Pode pôr o aí. Estreitar relacionamentos em casa. Amém? Gente, a base da nossa vida é a nossa família. Eu sei disso, você sabe disso, Deus sabe disso, mas Satanás também sabe.
Aonde que ele vai para arrebentar você? Quando ele toca lá dentro da sua família. Se você conhece a palavra, você conhece Deus, você sabe do amor de Deus, seja um agente de mudança lá dentro. Seja o seu primeiro a fazer isso. De unir sua família, de orar com a sua família, de falar de Deus lá dentro. De ter programas com a família. De unir a família. Mais um. Parar as brigas familiares. Aí você fala assim, nossa, o fulano que mora lá em casa, não está aqui para ouvir essa palavra, né? Oh, Jesus. Mas às vezes o fulano é você. Você queria tanto que o fulano viesse ouvir, e às vezes é você o fulano. Os meninos estão rindo ali, eu acho que tem um mistério aí lá, o negócio deles. Às vezes o fulano é você, às vezes você é o problema, você que leva a briga, você que causa discórdia, você que é o problema. Muda! Traça isso como um objetivo, vou mudar esse ano. Eu vou ser diferente esse ano. Eu vou ser melhor esse ano. Eu vou me calar. Põe aí, escreve, eu vou me calar. Dá um de mudo dentro de casa. Eu vou entrar e sair, ninguém vai nem me ver. Divertir com a família. Quem tem irmão mais novo em casa? Pequeno? Criança? Gente, ser presente diferente quando você chegar em casa. Seja uma pessoa mais dócil, mais querida, mais amável. Sabe? Não é só respeitar o pai e a mãe, mas é transmitir amor. É dar um abraço, é dar um carinho, é dizer umas palavras de amor para essas pessoas. Principalmente com aqueles que você não faz. Dá mais atenção. As pessoas estão carentes de atenção. As pessoas estão carentes de um abraço, de um sorriso, de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. Divirta com sua família. Não é problemas para dentro de casa. Particularmente, cada um já tem seu problema. Meu pai tem os problemas dele, minha mãe é dele, eu tenho os meus, a Morgana tem os dela, o fulano tem os dele, todo mundo tem seus problemas. E aí você vai e descarrega o problema lá dentro. Não faça isso. Se isso é um objetivo, se você faz isso, anota. Não leva problemas para dentro de casa. Mais um. Brincar com as crianças, como eu falei antes. Outro. Incluir familiares mais distantes. Todo mundo tem esse em casa. Aquele que não se inclui muito, que não participa. Tem um almoço, a pessoa não vem. A gente quase nunca vê, quase nunca sabe como está. Seja você. Nós temos um tio que a gente vê ele de década em década. E ele mora na nossa cidade. Ele não sai. E na virada do ano, a gente estava em casa, só nós 4, meu pai, minha mãe, eu e a Morgana. Minha mãe falou assim, vamos lá. Na virada do ano, não tinha ainda nem virada, era às 11h30. Vamos lá. Ele estava sozinho em casa, a família viajou, ele não quis ir, ele ficou. E nós fomos lá visitar ele. Gente, ele ficou impactado com aquilo, ele não conseguia nem falar. Eu não estou acreditando. Vocês deixaram lá para virar lá, para vir aqui me ver. Eu não sei de que forma aquilo transformou a vida dele. Glória a Deus. Eu não sei como que ele recebeu aquilo. Mas para mim, foi bom. Eu senti, eu derramando amor, sem ter dificuldade. Inclua seus familiares. Vai atrás daqueles que você não sabe como está. Liga, procura saber. Você está aqui, sua família está lá. Eu sou muito falha nisso. Eu reconheço que eu sou bem falha. De às vezes ligar,
vocês estão, como é que está a semana, como é que foi hoje, de ligar para minhas avós. Então, eu coloquei como meta. Se essa for sua meta, anote aí também. Próximo, aulas ministeriais. Ir a um culto fixo toda semana. Aqui é fácil, gente. Tem só 2 cultos fixos na igreja, quarta e sábado. Tome um desses cultos como fixo. Venha ao culto semanalmente. Tem gente que eu vejo de mês em mês, às vezes semestre em semestre. Vem hoje, toma ceia, na ceia que vem. Seja assim. É um alvo da sua vida ministerial. Tudo de quarta-feira tem sido uma bênção. São estudos aprofundados da palavra. A gente está em Mateus 2, 3. Mateus 3, nessa próxima quarta. Traz um caderninho, sua caneta, para você aprender mais a palavra. Sábado, vem participar desse culto aqui. Amém? Próximo. Se envolver aos núcleos de estudo bíblico. Quem é que participa de um deles? Levanta alto, eu estou bom. Olha, é pouca gente que está aqui. Se envolve. O que é o núcleo de estudo bíblico, meu Deus? O que é Neves? Eu estudo falar desse Neves, eu não sei o que é. Gente, nós vamos lá, cantamos uns hinos, abre a Bíblia, estuda uma parte da Bíblia, uma história da Bíblia, estuda, ouve uma pregação, e a gente ora, nós oramos pelos outros, e é isso. Não é um mistério, não é uma nave espacial, onde só algumas pessoas podem entrar. Eu nunca fui chamada para o Neves. Gente, o Neves é parte dessa igreja, é um ministério dessa igreja, que não é para alguns, é para todos. É para todos. Eu quero aproveitar um gancho de falar do Neves. Essa semana volta os Neves. Neves Gabriel, meu amigo Jefferson, Jefferson. Taylor, por favor. Caio México, esquina com a Caio Equador. Neves Gabriel vai começar a segunda. Amém? Obrigado. Procure os meninos depois para você pegar direito de endereço. Para você participar, se envolver. Aqui nesse culto deve ter mais ou menos 300 pessoas, 200 pessoas. Não tem como a gente falar com você, com todos vocês. Mas se você for no Neves, você vir, a gente vai ser amigo, a gente vai ser irmão. Eu oro por você, você ora por mim. Nós oramos pelos irmãos que precisam de oração. Mas você precisa vir até nós. Amém? Quem não está, procure. O Neves Soares Arana mudou agora para domingo. Logo mais a gente vai começar a divulgar o endereço. Então, por favor, procure o Neves para você participar. Quem participa tem aprendido muito da palavra de Deus. Muito. Tem vivido momentos especiais com Deus naqueles lugares. Amém? Próximo. Se envolver com ministérios específicos da igreja. Mais um. Fazer obra social. Visitar um hospital. Evangelizar as pessoas. Isso aí não tem nada de segredo. Algo ministeriais, gente. Coisas que nós podemos fazer. Anote seus alvos. O que você quer alcançar em Deus esse ano? Estou parado, não estou fazendo nada. Fiz nada no passado. Já estou em março, sem fazer nada. Coloque alvos para você alcançar. Mais, alvos financeiros. Economizar mais, evitar gastos excessivos. Isso é bom, hein? Não é bom? Esse é bom. Coloque aí. O câmbio não está brincadeira. Vamos parar de gastar à toa. Entendeu? Acabou o outro sábado, vamos para casa para uma macarronada. Né? Nada de Netflix. Essa parte eu não gostei, não. Nada de leitura, de ciência. Vamos reunir a galera e comer um molho. Molho nosso de cada dia, né, Luiz? Mas não. Eu quero ser um milagre na vida de alguém. Eu quero ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos. Glória a Deus. Sonhos. Eita. Te
falar de uma frase que eu anotei aqui. Se você, mesmo na escassez, colocar um alvo de dar, Deus te dá para você dar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se você mesmo na escassez, Senhor, eu quero dar. Sabe aquele missionário que está precisando? Eu não tenho, mas eu quero dar. Deus te dá para você dar. Aquela viúva não tinha nada, gente. Era só um pouquinho de trigo, um óleozinho ali na botija. O profeta chegou, Deus falou, dá para ele primeiro. O que ela fez? Ela fez e deu. Ela nunca mais teve falta de nada. Porque mesmo na escassez, ela quis dar, ela deu, Deus deu para ela dar. Coloque isso como meta. Quero ser um milagre na vida de alguém. Eu quero ajudar alguém a realizar um sonho. Sabe o meu primo lá que mora lá na minha cidade, lá em Rondônia, não tem condição de fazer na faculdade. Eu quero ser um excelente médico para me ajudar ele. Eu quero sozinho pagar a faculdade dele. Coloque isso como meta. Coloque isso como meta. Eu quero abençoar a vida do missionário. Eu coloco o nome dele ali, ou o nome dele na frente. Depois não tem nome de ninguém me procura, deu uma lista de nome de missionário. Aqui tem dois, ó. Pastor Sérgio, pastora Nilma, Neto Mariana. Só aqui tem 4. Deus te dá para você dar. Se você põe isso como algo, meu irmão, é rapidinho que vem dinheiro. Mas se você explica para Deus para que você quer, é diferente. Senhor, eu quero aumentar meu dízimo. Olha que palavra de fé. Como é que você aumenta o dízimo, gente? Como que você vai dar mais? Senhor, eu quero dar mais dízimo e mais oferta na tua casa. É o próximo ali, ó. Só se Deus te der mais. Só se não, meu irmão, de 2 ele for lá para 5. Amém? Se Deus quiser, gente, Ele faz. Peraí, você está dizendo que vai dar para o dízimo? Vamos lá, gente, vamos voltar para o 4,20. Aí me quebra, né? Essa pregação não é pra mim, não. Foi um alvo aí. Eu coloquei no meu. Põe aí. Próximo. Alvos intelectuais. Lê um livro por mês. Gente, isso não é difícil, não. Não é difícil, não. Lê um livro por mês. Tem coisa mais difícil conversar com alguém que não sabe conversar. Os meninos estão aqui solteiros que não sabem chegar nas meninas. Não sabem falar. Chega aqui. E aí, já era. Sabe? Não sabe falar, não lê. Lê, tá só no Instagram. Lê comentário no Instagram, não vai. É um livro. Algo intelectual, gente. Pastor Sérgio de biblioteca, procura ele. Né, pastor? Tem meu livro novo para vender. Olha lá, tem um livro novo do pastor, gente. Vamos comprar. Já vai ser um por mês, já vai valer o mês de março. Escrever um livro até o final da vida. Pastor Sérgio já concluiu. Pastora Nilma já tem uma parte do livro também. Olha lá. Escrever um livro até o final da vida. Começa hoje. Então, eu sou fulano de tal. Quantos anos, tarará, moro na Bolívia. Vim parar aqui pro plano de Deus. Conta a sua história. No final você vem aqui na internet. Amém? Eu ouvi uma frase sobre isso e eu tenho levado. Você é uma pessoa que tem sucesso quando você planta uma árvore, tem um filho, escreve um livro. E agora eu só plantei a árvore. Mais um. Fazer ou concluir um curso. Quem está no curso aí? Quem já está no curso? Quem faz medicina aí? Quem faz teologia aí? Amém. Quem está no primeiro semestre? Cheguei agora. Levanta a
falo para mim te ver. Galera, gente. Nossa, eu espero que não esse povo aí vai atrás deles. O que eu mais escuto quem está no nono e no décimo, se eu tivesse a oportunidade, eu teria feito diferente no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Você que está no primeiro, ouça bem essa palavra. Quem está lá no nono está dizendo isso, alguma coisa de errado eles fizeram. Eles não levaram a sério o curso. Quando precisava, né? Não tanto quanto precisava. Teria estudado mais, teria dedicado mais, teria prestado mais atenção na aula, teria anotado, teria feito diferente. Você que está começando tem uma oportunidade de ser excelente no que você vai fazer. Excelente no que você vai fazer. Próximo. Aprender uma língua estrangeira. Eu coloquei isso em momento. Tem muita gente que precisa aí. Vou fazer mandarim esse ano. Eu estou usada, né? Eu estou usada. Vou fazer mandarim. Não comecei, não vou começar. Escolhe aí uma língua que você vai fazer. Estudar pelo menos 15 horas por dia. Gente, vamos parar de estudar um dia antes da prova. Pelo amor de Deus, todo mundo só estuda nos 45 do segundo tempo. Mas dá certo. Vai dar certo. Disciplina no seu tempo. Acho que vai dar certo. Para meio-dia. Você acorda meio-dia, almoça, dorme de novo, acorda de noite. Dorme meio-dia. No seu tempo, vai na academia, vai estudar, almoça. Gente, programa o seu dia. Amém? Escreva um artigo científico. Eita. Puxa, tá inspirada mesmo. Sei lá, escreve um artigo científico. Entendeu? Seja criativo. Ei, seja um novo ar. Gente. Por que só existiu um? Às vezes ele está aqui dentro, mas ele ainda nem sabe. Né? Às vezes ele está aqui, embutido, assim, embrenhado. Começa a escrever, meu irmão, pega uma folha e começa a anotar. Seja usado por Deus, Deus quer te usar. Alvos espirituais para a gente terminar. Já está no meu horário. Jejuar mais. Por que não? Por que não dedicar sua vida espiritual? Por que não? Temos mais sacrifícios para alcançar o que você deseja. Por que não dedicar mais tempo à sua vida espiritual? Coloquei ali alguns, mas coloque o seu. Coloquei alguns exemplos lá. 3 vezes por semana, 30 dias no ano, 100 dias no ano. Basta. Leia a Bíblia em 2015. Se você começar agora, eu te garanto que em dezembro você cai. O povo perece por quê? Por falta de conhecimento. O povo perece porque não conhece a palavra. Coloque isso aí. Anotou? Meta. Um alvo. Quero ler a Bíblia nesse ano. Se você não tiver no plano de estudar, me procure que eu tenho. Eu te dou para você fazer. Fazer consagrações mais fortes. Fazer umas loucuras. A gente precisa fazer umas loucuras com Deus. Ele não faz loucura com tanta coisa. Eu vi gente que escreveu uma carta de 200 metros de amor. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. 200 metros. Sempre ama. E por Deus, a gente está fazendo as loucuras. Deus ama gente criativa. Nossa, mas na hora que fala uma palavra diferente para ele levanta. Faz umas coisas criativas. Entendeu? Surpreenda Deus. Surpreenda Ele. Eu gosto de conversar com Nero. Alguém conhece o Nero? Poeta que tinha aqui na igreja. Ele fazia versos. Gente, era maravilhoso. Ele falava despreocupado. Deus ama a gente criativa. Eu tenho prazer de ver você pensando aqui, aquele espaço de criatividade. Ele falava isso. Eu coloquei alguns ali. 20 dias.
adoração. Jejum de internet, meu povo. Pode ficar 10 minutos na internet, você vai ver que Deus vai levantar. Você ficar 10 minutos na internet, nessa geração de hoje. Deus me livre, não. Um ano sem televisão. Senhor, um ano sem TV para minha família converter. Oh, meu Deus, não vai ver. Pelo amor de Deus, estou olhando. Mas você tem que fazer alguma coisa. Não acha que vai ser fácil? Sabe? Não, alguém tem que pagar o preço por eles. E você é a torre forte que Deus levantou. Se você é a coluna que Deus levantou, pague o preço. Vamos terminar. Na minha cidade, uma irmã que fez essa loucura aí. Ela falou assim: Senhor, eu tenho objetivos para alcançar. Eu tenho tempo. Começo hoje uma campanha de 7 mil hinos. 7 mil hinos para me alcançar. E ela começou a cantar. Ela canta 25 hinos por dia. Quando eu estou lá, eu sempre vou lá para ajudar a cantar os 25 hinos, gente. 25 hinos ela não tem voz mais. Só que ela começou assim, não sai de tanto que ela canta. Na metade da campanha, Deus falou para ela: eu vou te dar tudo o que você disse. Tudo que você pediu, eu vou te dar. Mas você vai fazer 10 mil hinos de agradecimento. Nem ela for. Ela vai cantar o todo 17 mil hinos. A gente quer a vitória, mas a gente quer que a vitória venha dando. A gente quer as bênçãos, mas a gente quer que a bênção venha para você. É fácil. Você tem que ir até ela. Você tem que buscar ela. Você tem que se esforçar para chegar até ela. Você está entendendo? Amém? Amém? Faz uma loucura aí por Jesus, gente. Loucura. Pastor Estevam, está na Renascente, que veio contando testemunho. Ele andou um mês descalço. Um mês descalço. Sei lá o que você vai fazer. Põe aí no seu papel. Isso é uma loucura. Sei o que você vai fazer. Vamos lá. Vê se seus pecados podem ser. Sei lá, põe aí, escreve. O que é seu pecado mais resistente? O ano passado ele te venceu. E ele segue te vencendo. Anota aí. Eu tenho que vencer isso aqui. Isso aqui não pode me dominar, não. Eu é que vou vencer. Amém? Para a gente acabar. Buscar reconciliação com 3 pontos. Sabe aquela pessoa que você não convive com ela, não fala com ela, teve problema no passado com ela? Pedir perdão. Dar perdão. Deus não quer pedir perdão. Amém? Coloca o nome da pessoa aí. Começa a orar. Dê o primeiro passo. Desde você, o primeiro passo. Correi de tal maneira que o alcancei.